Hoje, 7 de fevereiro, Fortaleza comemora 115 anos do nascimento de Dom Helder, brasileiro que mais vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E estamos hoje aqui no nosso estúdio com um membro do grupo Dom Helder, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse ser humano, importância histórica também, para toda a cidade de Fortaleza. Seja bem-vindo, se apresente para a gente, por favor. Agradeço, Clarissa, pelo convite que nos foi feito, que estou aqui em nome do Grupo Dom Helder. E é um prazer sempre poder falar desta pessoa que Fortaleza se esqueceu um tanto de Dom Helder. As pessoas dizem assim, não, mas a atuação dele foi no Recife, foi no Rio de Janeiro, foi no mundo inteiro. Foi, sem dúvida alguma. Mas, como diz o nosso amigo Eduardo Hornart, que escreveu um livro a respeito dele, Dom Helder é um homem universal e jamais deixou de nascer em Fortaleza. Ele é fortalezense, ele é cearense e toda vez, quando me encontrava com ele me perguntava, você é de onde? Eu disse, do Ceará, de Fortaleza. Oh, Fortaleza, terra amada. Ele gostava de ser cearense e o descanso dele, isso é típico de cearense, evidentemente, o descanso dele era sempre numa rede cearense. Se a gente for pensar, aqui, por exemplo, na Câmara Municipal de Fortaleza, é bom a gente lembrar que a gente tem a Galeria Dom Helder, em homenagem a Dom Helder Câmara. Mas perguntando para você, que é um estudioso sobre Dom Helder, ele tem uma importância histórica, ele tem uma importância cultural, religiosa, mas daria para a gente citar alguns momentos que o senhor enxerga como de maior importância da vida de Dom Helder? Clarice, é muito difícil resumir, porque, como eu já disse, um homem universal não cabe em poucas palavras, mas deixe-me dizer só dois pontos importantes da vida dele. Dentro da igreja, Dom Helder foi a pessoa que, na realidade, construiu a ideia e depois a prática da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Ele está no berço desta ideia muito incentivado pelo Papa João XXIII naqueles tempos. Então, isto já é um fato notório na vida dele, de ter sido aquela pessoa que via profeticamente a necessidade da organização maior para que a igreja tivesse uma voz mais firme na sociedade brasileira. Do outro lado, Dom Helder jamais deixou de preocupar-se com as grandes questões da humanidade. Só um exemplo, a questão da violência, que nós vivemos hoje continuamente, A violência, ele aborda de seguinte forma, há três formas de violência. A primeira, a mais brutal, é a miséria. A miséria da humanidade. A segunda violência é que quando as pessoas que vivem na miséria começam a se mexer, a protestar, a não aceitar, às vezes violentamente, esta maneira de serem obrigadas a viver. E a terceira violência é aquela que é da repressão dos movimentos populares, muitas vezes, e movimentos esses que são baseados nesta primeira miséria. São surgidos por causa da miséria que grande parte da humanidade vive. Então, esse é um dos grandes temas de Dom Helder. E dentro deste tema, ele tem algo excepcional. Ele nos convida a termos uma resposta não violenta, uma resposta de paz. Porque a violência paga com violência não vai resolver nada.
Então, esta questão que ele aborda faz dele uma pessoa que toca em assuntos que abordam o mundo todo, porque não é só o Brasil que vive o problema da violência. O mundo todo vive esse problema da violência. Então, Dom Helder dá seu recado de como a humanidade pode responder a este enorme problema que assola a humanidade, por construir movimentos de paz. E nisto ele se baseia no grande amigo dele, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Nelson Mandela e o escritor e estudioso sobre Dom Helder, Eduardo Hornaert, que escreveu recentemente um livro a respeito de Dom Helder. Ele coloca Dom Helder exatamente no patamar dos grandes nomes da atualidade da nossa história. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Teresa de Calcutá, Helder Câmara. Pessoas que ressoaram numa voz forte nesta sociedade que precisa procurar novos rumos, novo sentido, dar novo sentido à vida das pessoas. É uma personalidade, um personagem e uma história que merece ser mantida e preservada, né? E existe esse grupo ainda com poucos membros, né? Que estuda e se debruça sobre os textos de Dom Helder. Você estava me dizendo que não precisa nem escrever mais livro, porque a quantidade de material que já existe sobre Dom Helder é imensa. Quem quiser participar desse grupo também é possível, é um grupo aberto, é um grupo de estudos? Sem dúvida. Olha, Clarice, é o seguinte, o grupo começou há 10 anos, 2014, e o objetivo principal do grupo é dar visibilidade ao Dom Helder nesta cidade de Fortaleza, cidade onde ele nasceu. Então, isso é nosso objetivo principal, dar visibilidade numa cidade e na igreja local que gostam de esquecer-se dos seus grandes nomes. É um fato. Então, quem quiser participar do nosso grupo pequeno, que quer ajudar para que, de fato, uma pessoa como Dom Helder não caia no esquecimento, a gente se reúne todas as terças, não, toda terça, quinta-feira do mês. Toda terça, quinta-feira do mês, no Centro de Pastoral. Então é uma vez por mês o encontro, no Centro de Pastoral. E a gente precisa, de fato, de sangue novo. Não estou chamando ninguém de velho, né? Mas a gente precisa de mais pessoas para que possamos ter uma voz um pouco mais forte dentro da sociedade e também dentro da igreja de Fortaleza. A gente se pergunta por quê? Porque é possível que uma cidade como Fortaleza, que tem uma pessoa, uma figura internacionalmente conhecida, que é tão pouco relembrado. Ainda bem que tem alguns grupos que têm o nome dele, tem a Praça da Paz Dom Helder Câmara lá na Praia do Futuro, praça que precisava ser varrida um pouco, né, porque está um pouco sujinho, né, mas tudo bem. Então, a gente precisa dar visibilidade às grandes figuras, não só Helder Câmara, as grandes figuras dessa cidade de Fortaleza, da cultura cearense, que aqui se fincou e aqui deve brilhar, de fato. É a nossa história, né, que não pode ser esquecida. Obrigada, viu, pela sua participação. Venha mais vezes, Dom Helder. Hoje estamos comemorando o aniversário de nascimento de Dom Helder. Já é o aniversário também que é comum na Igreja Católica se comemorar também a data da morte, né? Quando se trata de uma pessoa assim, no caminho da santidade. Dia 27 de agosto, vai completar 25 anos do falecimento dele. E para quem por acaso não souber, já está em andamento o processo da canonização de Dom Helder Câmara, que está nas mãos do nosso querido Papa Francisco. Se Deus quiser, isto pode acontecer para que mais um avanço se constrói
a fim de que Helder Câmara possa sempre viver em nosso coração, na nossa mente e na prática da nossa vida. Amém, é isso aí. Sendo um exemplo, né? Um exemplo Exatamente. de pessoa de paz. Obrigada. Aí você volta para falar mais também sobre esse andamento de Dom Helder. Basta me Ficou chamar. o convite. Basta me chamar e Estará estou voando aqui. vindo para cá. Olha, não tomou café, né? Tomei. Tomou, então pronto. Volte que vai ter café novamente, vai ter um café melhor. Tá bom. Fica aqui comigo só um pouquinho que a gente vai só chamar o intervalo. Nosso bairro, nossa gente volta já já.